Antes de qualquer coisa, quero desejar um domingo de Páscoa abençoado e repleto do amor de Deus. Mas olha, o que acabou de acontecer nos bastidores da política pode mudar tudo rumo às eleições agora de 2026. E só para vocês terem noção, acabou de acontecer uma traição no governo Lula. Isso tem deixado Lula desesperado. A aliada de Lula de primeira linha acaba de sair do governo e ainda apoia Flávio Bolsonaro. E já estão falando até em traição nos bastidores, mas não é só isso não. Ainda uma declaração de Donald Trump que fez Lula estremecer. Gente, articulação de movimentações de tropa muito próxima ao Brasil. E eu quero trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia que promete incendiar o Brasil. Mas não é só isso não. Ainda tem novas revelações de Daniel Vorcaro, que envolve mais ministro do STF. Desta vez não é Dias Toffoli e nem o ministro Alexandre de Moraes. E ainda, gente, uma delação que pode surgir, que pode derrubar o ministro Alexandre de Moraes de vez. E olha que eu não estou falando sobre Daniel Vorcaro, não. É uma outra figura, um dos maiores pesadelos de Moraes, gente, que promete contar tudo. E ele conhece muito bem sobre as eleições de 2022. E esta notícia promete incendiar o STF. Mas, gente, a cereja do bolo vai vir mesmo quando vocês escutarem o que um aliado de Bolsonaro, eu não estou falando de qualquer um não, viu? Eu estou falando de um que conhece muito bem os bastidores da política, nome forte dentro do Congresso, vai revelar, gente, que segundo ele pode até mesmo custar a sua prisão. E eu vou trazer todos os detalhes desse vídeo que promete incendiar Brasília. Só não vou ficar dando muito spoiler para o vídeo não ficar muito longo, tá, gente? Só por favor, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês. Caio Coppola, sempre brilhante em suas análises, escancarando toda a verdade sobre o sistema. Nessa semana, Lula da Silva formalizou a terceira indicação desse seu terceiro mandato para o cargo mais poderoso do Brasil, ministro do Supremo Tribunal Federal. E para espanto de zero pessoas, o escolhido para o STF não é uma mulher, e muito menos uma mulher negra, como exigia a iludida militância progressista que acreditou nas promessas de campanha de 2022. Sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso. Mas isso era papo para ganhar a eleição. Uma vez no poder, o petista não quis saber de minorias e diversidade. Os critérios de Lula para a escolha do seu novo ministro do Supremo continuam idênticos: amizade e lealdade. Foi assim quando indicou seu advogado pessoal, Cristiano Zanin. Foi assim quando indicou seu companheiro comunista de palanque, Flávio Dino. E agora, isso se repete na indicação do jovem advogado-geral da União, Jorge Messias, de apenas 46 anos, que, se aprovado pelo Senado, será uma herança de Lula ao povo brasileiro pelos próximos 29 anos. Segundo o jornal O Globo, Messias percorreu uma trajetória política alinhada ao PT. É considerado por caciques petistas um quadro fiel ao partido e se cacifou para a vaga por uma lealdade ao PT mesmo nos momentos mais difíceis. Leia-se Petrolão, Lava Jato, impeachment de Dilma Rousseff e, mais recentemente, a farra do INSS. Ou seja, o notável saber jurídico e a reputação ilibada parecem ter ficado em segundo plano. O que realmente conta é a fidelidade canina ao Partido dos Trabalhadores. Nesse sentido, 2 episódios da biografia de Messias junto ao PT merecem especial atenção. Começando pelo escândalo de corrupção no INSS, o assalto bilionário a milhões de aposentados que floresceu no governo petista e suspeita-se beneficiou o irmão e o filho mais velho do Lula, que era sócio do tal careca do INSS. Segundo reportagem do Estadão, a Advocacia Geral da União sabia do problema no INSS e Messias ignorou alerta do próprio órgão sobre o sindicato do irmão do Lula envolvido no esquema. O relatório comprova que a AGU e seu advogado-geral, o Messias, sabiam, pelo menos desde 2024, que as reclamações judiciais de aposentados contra os descontos não autorizados haviam aumentado significativamente e sugeria apuração para um eventual cancelamento desses convênios que estavam roubando os aposentados na boca do caixa. Nada foi feito.
o que, segundo integrantes da CPMI do INSS, poderia configurar crime de prevaricação, coisa que, em tese, seria incompatível com a conduta de um candidato ao Supremo. Infelizmente, o PT e a esquerda atuaram para blindar Messias e impediram que ele fosse convocado para depor na CPMI. E aí, como todo mundo já sabe, o próprio STF enterrou as investigações, impedindo a sua prorrogação por vontade da minoria. Mas calma que o rolo do INSS fica ainda pior. Quando o escândalo estourou e a AGU finalmente decidiu agir, o Messias deixou de fora das ações judiciais o tal sindicato do irmão do Lula, além de várias outras entidades ligadas ao PT. Será que é esse o tipo de postura que o Globo relatou quando disse que os caciques petistas consideravam o Messias um quadro fiel ao partido? É no mínimo preocupante. De qualquer forma, não foi a omissão do Messias na farra do INSS que o levou ao estrelato e ao noticiário nacional. Foi esse telefonema aqui entre Dilma Rousseff e Lula da Silva, gravado pela Operação Lava Jato há exatamente 10 anos. Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Ah, Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, aham. tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Ao você menos- espera aí que ele tá indo aí. Mais tarde, esse grampo e o seu vazamento foram considerados ilegais, mas o seu conteúdo revelou uma tentativa grave de obstrução de justiça. A ideia era antecipar a posse de Lula como ministro apenas para evitar uma eventual prisão decretada pelo juízo de primeira instância. Na época, foi um escândalo, e o tal do Messias, o garoto de recados que carregava em mãos aquele documento não republicano, é o mesmo Messias, que agora, uma década depois, foi escolhido por Lula para ser seu próximo companheiro no Supremo Tribunal Federal. É como ensina a sabedoria popular. Um amigo leal vale mais que 1000 conhecidos, especialmente se ele for ministro do STF. Se você é empresário e deseja elevar o seu negócio, Olha só, gente, é isso mesmo. Lula indicou Jorge Messias para ser ministro do STF. A gente sabe muito bem, né, gente, que a verdade é que Alcolumbre não queria isso. Mas a pergunta que fica é, isso é só uma especulação, tá, gente? Algo que passou na minha cabeça aqui. Será que é por isso que agora o nome de Messias apareceu? Por causa do fato dos petistas conseguirem enterrar a CPMI do INSS, que já estava chegando até mesmo em Davi Alcolumbre? Bom, não sabemos, mas que Nicolas Ferreira escancarou tudo. Ah, ele escancarou. E olha o que ele falou sobre o presidente da casa Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre. Esse é o nome que pode aliviar o sofrimento de inúmeros brasileiros que estão pagando penas absurdas, desproporcionais e que esperam por justiça. E eu poderia vir aqui e gastar minutos, horas, falando de divergências políticas, de escândalos de corrupção, de polêmicas, de decisões absurdas, de muita coisa que envolve o seu nome. Mas eu não quero fazer isso hoje. Porque acima das divergências, acima da disputa política, acima de qualquer vaidade, existem pessoas. Pessoas sofrendo, famílias destruídas e destruídas mesmo. Um homem foi condenado a 14 anos de cadeia por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio e associação criminosa armada. Parece que estamos falando de um terrorista radical islâmico, né? Mas não. Este homem é José Éder Lisboa, adestrador de cães, 64 anos, que se exilou na Argentina após a condenação. Ficou doente e chegou a ficar internado por vários dias antes de morrer. E como não é a família de Moraes, Alcolumbre ou do Lula que chora, essas vidas simplesmente não importam. Mas para mim, sim. E para milhões de brasileiros também, que olham para Brasília esperando um gesto de justiça. E neste momento, esse gesto depende de uma decisão muito simples: convocar a sessão do Congresso Nacional para votar o veto do PL da dosimetria. O parlamento fez a sua parte. O projeto foi aprovado nas duas casas. Na Câmara, teve 291 votos favoráveis. No Senado, 48 votos a favor. Ou seja, não foi capricho de um grupo, não foi pauta isolada, foi uma manifestação clara do parlamento brasileiro. Depois disso, o presidente Lula vetou integralmente a dosimetria. E agora esse veto só pode ser resolvido pelo Congresso Nacional. Se o veto for derrubado, o projeto vira lei. Simples assim. Então a pergunta é inevitável. Como um assunto dessa gravidade, de gente sofrendo com pressão popular, com apoio parlamentar já demonstrado, fica parado na mão de uma pessoa só? É isso que o Brasil quer entender. E eu tentei, por diversas vezes, buscar diálogo, abrir conversa, ter alguma sinalização do Alcolumbre. Mas até agora,
O que existe é a informação de que não há previsão para análise desse veto. E por que ele ignora a vontade da maioria? Porque já é uma prática dele. Ele mesmo disse que não pautaria o impeachment do Moraes nem com 81 assinaturas, ou seja, invalidando a própria representatividade dele mesmo. Isso enfraquece a representatividade das pessoas, porque quem recebeu o voto foi o deputado e senador. E porque ele se curva a outro poder que não sequer teve um voto. E aqui fica interessante. Se o presidente Davi Alcolumbre convocar uma sessão do Congresso Nacional, ele não vai ter que lidar só com a dosimetria. Ele vai ter que ler o requerimento da CPMI do Banco Master. E essa leitura é justamente a etapa necessária para instalar a comissão. E aí começa o problema para eles. Porque o escândalo do Banco Master não é pequeno, não é um caso qualquer. É um escândalo que já respinga em figuras poderosas da República, alcança o mundo político e institucional e chegou, inclusive, nos ministros supremos. Na verdade, o que se diz nos corredores de Brasília é que existe um medo enorme de abrir essa CPMI. E justamente por isso, a sessão do Congresso não sai, a dosimetria não anda. E eu te pergunto, por quê? Por que não investigar? Por que não ir atrás dos culpados? Por que não abrir uma comissão para investigar um caso que já causou prejuízos bilionários? Porque quando um assunto envolve gente comum, como os dos presos do G8, o sistema é muito rápido. Mas quando se aproxima dos intocáveis de Brasília, aí tudo trava, fica lento e tudo depende de uma única caneta. O governo Lula, que se vendeu como paz e amor, esperança, união, vetou o projeto que poderia ajudar na pacificação nacional, reduzir os excessos, corrigir distorções e reduzir o sofrimento sem acirrar ainda mais os ânimos no país. Se há um veto que merece prioridade absoluta, é o veto do PL da dosimetria. Não por conveniência partidária, não por eleições, mas por uma razão humana. Estamos falando de liberdade, estamos falando de proporcionalidade. Estamos falando de pessoas que não podem continuar reféns da omissão de Brasília. Davi Alcolumbre, convoque a sessão do Congresso Nacional. Trate esse tema como ele merece ser tratado, de urgência humanitária. Paute o veto da dosimetria. Deixe o parlamento votar, deixe o voto das pessoas serem representados, deixe a justiça chegar para quem já sofreu demais. O Brasil não aguenta mais ver a vida de pessoas sendo tratada como parte de uma negociação política. E se a omissão continuar, o Brasil saberá quem você é. E eu te garanto, suas dancinhas vão acabar, porque o povo não vai tolerar um covarde no meio de nós em paz. E isso não é uma ameaça, é o meu trabalho. O que vai acontecer daqui para frente está em suas mãos. Faça a sua escolha. Bom, gente, Nicolas já deixou claro, né? Nós estamos vendo aí quem é Davi Alcolumbre. Bom, eu não sei até agora como que o PL fez esse acordo para Davi Alcolumbre virar presidente, porque naquela época já trazia política. E ele já sentava em cima de pedidos de impeachment e sempre foi mais favorável à esquerda. E agora, gente, escancarou mesmo, né? Está totalmente do lado do governo. E agora, gente, parem tudo que vocês estão fazendo e olha o que vai dizer Eduardo Tagliaferro. Lembra dele, que conhece muito bem os bastidores do STF, principalmente do gabinete de Moraes? Ele promete trazer uma delação e entregar tudo. E ainda cita as eleições de 2022. Moraes, se você quer que de fato eu volte para o Brasil, está pedindo extradição, né? Eu acho que você quer que eu faça uma delação premiada, é isso? Que eu conte no seu processo, no seu tribunal, no seu gabinete, para sua relatoria, né? O que aconteceu nas eleições de 2022. O que aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral, no gabinete da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, naquelas reuniões que nós tivemos online, nas reuniões do seu gabinete, nas idas que eu tive ao STF para fazer um trabalho que o Jefferson não fazia, né? Porque é preguiçoso, para revisar processo, né? As conversas minhas com a Cristina, as conversas minhas com o Ayrton, com o Capitão Wellington, com a Gisele, né? Que é a nora da Miriam Leitão, com o Fernando Chuí, que você colocou na BIM, olha que interessante, como corregedor da BIM, e entre outras pessoas, né? As quais, por meio dos seus interlocutores, você me colocou. O que você acha? É uma boa ideia, hein? Não é uma boa ideia eu fazer uma delação premiada? Que eu acho que é isso que você quer, né? Como você é um juiz imparcial, como você é um juiz justo, né? E jamais se envolveria psicologicamente com os fatos, eu acredito que você então quer que eu faça uma delação premiada, que eu conte tudo que aconteceu, que assim haverá uma sentença justa e correta. O que você acha? Vamos lá? E agora parem tudo que vocês estão fazendo e olhem esse vídeo que pode custar até mesmo a prisão desse deputado. Gente, olha o que vai revelar Gustavo Gayer, que deixou Moraes furioso.
Mas antes, olha, mais esse mega escândalo envolvendo mais um ministro do STF. Não estou falando de Dias Toffoli, nem o ministro Alexandre de Moraes, não, viu? Quem diria, Nunes Marques. Segundo a reportagem, o ministro Nunes Marques viajou de Brasília para Maceió com sua mulher em avião particular que pertence à empresa que administra os bens do banqueiro Daniel Vorcaro, a Prime U. O ministro foi para a festa de aniversário da advogada Camila Everton Ramos, que atua para o Banco Master em ações sobre créditos do setor de produção de açúcar e álcool. Registros de entrada no terminal executivo do aeroporto de Brasília mostram que Nunes Marques chegou acompanhado da mulher, Vanessa Ferreira, às 10 da manhã do dia 14 de novembro do ano passado, mesmo horário em que Camila e o marido, o desembargador Newton Ramos, chegaram. 35 minutos depois, um avião operado pela Prime Aviation, táxi aéreo e serviços, partiu para Maceió. Nunes Marques é o relator no STF de um pedido de senadores de oposição para obrigar que o Senado instale uma CPI para investigar o Banco Master. Em nota, o ministro Nunes Marques disse que ele e a esposa viajaram para a festa de Camila, casada com o desembargador Newton Ramos, que foi colega do ministro no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Camila convidou a ele e outros casais de amigos e ficou responsável pelo voo e detalhes da viagem. Também em nota, a advogada Camila Everton Ramos afirmou que o voo foi particular, privado e contratado por ela em virtude da comemoração de seu aniversário. Olha só, mais um ministro, gente. Por isso que a oposição já está agindo e pediu para tirar da mão de Nunes Marques e passar para a mão de Mendonça, porque com certeza, se for para a mão de Mendonça, vai ser aprovada a CPMI do Banco Master. Esse é o maior desespero deles, porque chegou em gente muito grande. Inclusive, olha o que disse Deltan Dallagnol. Nós sabemos que Moraes tem uma vaidade muito grande e quer ser o mais poderoso do STF, mas segundo Deltan Dallagnol, tem um outro ministro aí, ganhando grande repercussão e sendo mais poderoso dentro do STF. E para nossa alegria é ele, André Mendonça. André Mendonça ganha poder no STF, mas Gilmar Mendes explora ponto fraco. O jornal O Globo acaba de revelar bastidores que mostram algo que poucos perceberam. André Mendonça está se tornando silenciosamente o ministro mais poderoso do Supremo Tribunal Federal. Mas junto com esse poder, vem um ponto cego perigoso que o Gilmar Mendes está tentando explorar. E eu vou te mostrar agora qual que é. Mendonça concentra a relatoria dos dois maiores casos do Supremo nesse momento: Banco Master e fraudes do INSS, em ano eleitoral. Quem controla o andamento dessas duas investigações tem um poder enorme sobre a classe política. A delação do Vorcaro pode atingir ministros do Supremo, políticos de todos os partidos, figurões do mercado financeiro. E não vamos esquecer, os ministros Moraes e Toffoli diretamente. As fraudes do INSS mexem com o dinheiro dos aposentados. Lulinha tá na mira. Mendonça tem nas mãos as duas bombas que podem redesenhar o cenário político de 26. Ministros observam que Mendonça tem adotado uma postura mais assertiva desde que assumiu o caso Master, em contraste com a atuação mais discreta que marcou parte da sua trajetória inicial no tribunal. E os interlocutores dele dizem que ele tem sinalizado estar muito tranquilo, convicto das decisões sobre o escândalo Master. Que bom, né, gente? O gabinete do Mendonça ele foi reforçado com 2 delegados da Polícia Federal cedidos como assessores, um juiz auxiliar específico para o caso Master e servidores que antes atuavam com Barroso. A máquina investigativa está montada. Mas agora vem o ponto que Mendonça precisa resolver. A matéria revela que a derrota de 8-2 no julgamento da CPMI do INSS expôs isso aqui, ó. Expôs os limites dessa ascensão do Mendonça, sobretudo em temas que exigem maioria mais ampla e envolvem relação com o Congresso. E quem que está liderando a oposição contra o André Mendonça? Adivinha, hein? Quem está liderando é claro que é ele, Gilmar Mendes. Que Gilmar Mendes ele tem feito críticas diretas à forma como o colega vem conduzindo o caso. Ao votar pela manutenção da prisão do Vorcaro durante o julgamento no plenário virtual, Gilmar aproveitou para enviar recados claros sobre os limites da atuação judicial em investigações dessa natureza. Claro, né? Se puder limitar tudo, Gilmar limita. Essa aí, gente, é a estratégia do Gilmar. É não atacar Mendonça frontalmente, mas minar suas bases jurídicas para que, quando chegar a hora de votar questões decisivas da delação do Vorcaro, ele tenha argumentos prontos para limitar o alcance das investigações, para minar, para derrubar, para cavar uma nulidade. Gilmar Mendes, Moraes,
Dino e Toffoli formam um bloco de resistência que conhece profundamente o jogo político interno do tribunal. E Mendonça ainda precisa construir uma maioria sólida para ele não ser derrotado nos momentos mais decisivos. E agora sim, gente. Olhem o que vai revelar Gustavo Gaia, que inclusive essas revelações veio diretamente de ministros do STF. Será uma traição? Prestem atenção. Eu tô até com medo de publicar. A gente tem visto nas últimas semanas, nos últimos meses, vários jornalistas batendo doído, escancarando a podridão do STF, principalmente do Alexandre de Moraes. Vários jornalistas, Malu Gaspar, Andreasa, Mônica Bergamo, vários. Só que esse aqui agora, bicho, o cara chegou na voadeira mesmo. Você conhece Cláudio Dantas? Cláudio Dantas publicou um vídeo falando que teve acesso a conversas de ministros do STF e relatando que os ministros do STF andam falando do Alexandre de Moraes. Rapaz, esse vídeo aqui é um daqueles vídeos que eu fico com medo de postar e amanhã o Moraes mandar PF aqui na minha casa. Mas ficou bom demais e a gente tem que compartilhar. Vamos lá, seja o que Deus quiser. Dentro do Supremo hoje, todos concordam que Alexandre de Moraes precisa ser empichado. Por quê? Porque dentro do Supremo eles entendem que Moraes é um psicopata. Isso me foi dito por uma fonte de dentro, de gabinete de ministro. Há uma compreensão de que ele extrapolou tudo, está fora de controle. Conversando com uma fonte minha do judiciário essa semana, ela me disse o seguinte, quer dizer, gente de dentro, tá, do STF, a referência ao Alexandre de Moraes foi a de que, veja, dentro do próprio STF, hoje há um certo apoio ao impeachment do Moraes. A única preocupação é que eles fazem internamente é que, poxa, um impeachment abriria aí a porta, escancararia a porta para outros impeachments e outros ministros, etc. Essa é a preocupação, não é a preocupação de que o Moraes não precise ser empichado. Não existe... todos concordam que hoje, dentro do Supremo, tá? Hoje, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Dentro do Supremo hoje, todos concordam que Alexandre de Moraes precisa ser empichado. Eu não sei se é todos, mas eu sei que tem ali uns 4, 5, talvez 6 que entenderam que ele vai arrebentar com a corte e que se não fizerem o impeachment do Moraes, há uma possibilidade de fazer um reset, um recomeço com o STF. Tirar todos e começar tudo de novo. Porque é isso que vai acontecer, tá? Ministros do STF. Ou a gente faz o impeachment do Alexandre de Moraes, vai ser feito, falando eu, não, pode prender, eu sei que tá vindo atrás de mim. Mas ou vai acontecer o impeachment do Alexandre de Moraes, ou vai acontecer algo pior ainda, que é resetar todos os ministros, começar um novo STF do zero. Por quê? Porque dentro do Supremo eles entendem que Moraes é um psicopata. Isso me foi dito por uma fonte de dentro, de gabinete de ministro. Há uma compreensão de que ele extrapolou tudo, está fora de controle. E eles só não apoiam isso publicamente porque eles têm medo de que o impeachment de Moraes abra a porteira para outros impeachments deles mesmos. Ou seja, é autopreservação, né? Mas só não fazer bobagem que não tem impeachment. Só que a situação, esse barco já zarpou. Eu fico Cláudio Dantas, cuidado, hein? Tranca sua casa aí esses próximos dias. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Não adianta só. O Dias Toffoli vai ser empichado. O que já veio à tona sobre o Dias Toffoli não tem como recuar. Isso aí vai acontecer. Eu fico até bravo com o Dias Toffoli porque ele atropelou todo mundo. Atravessou a fila, já passou na frente do Moraes. Mas o Moraes, não adianta. Qualquer que seja a ação que eles tentem fazer de agora até as eleições. A nova configuração do Senado vai dar impeachment. Eu vou te explicar. Hoje, com o Senado covarde, tem alguns ali que são corajosos, mas a maioria é covarde. Já há 41 assinaturas pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Já temos isso. A nova configuração do STF, e todas as pesquisas mostram isso, o povo quer votar justamente em candidatos comprometidos com o impeachment, vai ser uma configuração que vai passar de 50. E essa configuração vai fazer o próximo presidente da casa. E o próximo presidente da casa, se ele não fizer o impeachment do Alexandre de Moraes, ele não vai ter paz. Não vai ter sessão. Você está entendendo? Vai ser obstrução completa, irredutível. Então, pelo bem do Congresso, eles vão aceitar. Talvez vão tentar fazer uma articulação aqui ou ali, falar para o Alexandre de Moraes que é melhor ele sair por conta própria, ele renunciar. Só que eu acho que ele não vai renunciar. Aí vai ter que acontecer o impeachment. Aí, meu amigo, abriu-se a porteira.
Se eles tentarem proteger o Alexandre de Moraes, se o Alexandre de Moraes não sofrer impeachment, vou te falar o que vai acontecer, qual é a outra etapa? É fazer um projeto, uma emenda constitucional renovando o STF. Aí é todo mundo. Aí já não é mais só o Moraes. Aí vai ser uma renovação total. Essa renovação total, infelizmente, vai pegar todos, até os bons, até as pessoas boas que querem trabalhar, porque não dá para viver num país onde a Suprema Corte desrespeita todas as regras da Constituição. Censura, manda prender inocentes, viagem em avião de mafioso, não dá. E a rejeição da Suprema Corte, eu posso te falar, não vai sair uma alma viva nas ruas para defender esse pessoal. O que vai acontecer é uma mobilização como jamais vista antes, de pessoas indo às ruas pedindo um reset, né? Um recomeço, começar do zero. Ou sai Moraes, Toffoli e talvez até o Gilmar Mendes. Mas Gilmar Mendes vai aposentar, então deixa ele quieto lá, ele vai aposentar daqui a um tempo. E o Flávio Dino, ou nós vamos começar tudo do zero. Não adianta. Flávio vai ser eleito, maioria no Senado, e não há nada que eles possam fazer para impedir. Pode prender quantas pessoas quiserem, podem usar o inquérito das fake news. Vai acontecer. Vai acontecer, veja o que disse Gustavo Gayer. Ou eles entregam o ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, ou vão todos, segundo Gustavo Gayer, porque vai ser feito uma PEC para isso acontecer, e tem a ver com 2026. Até mesmo porque nós já sabemos que é Flávio Bolsonaro 2026. E falando em Flávio Bolsonaro, ele deixou uma mensagem para todos nós, o povo brasileiro, de Páscoa. E olhem o que ele disse. Essa é uma época do ano que traz muita esperança a todos nós, a Páscoa. Para milhões de cristãos, é um dos momentos mais profundos da fé, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mais do que uma celebração, a Páscoa convida a gente a olhar para valores que ajudam a construir uma sociedade melhor. Amor ao próximo, compaixão, perdão, solidariedade e, claro, renovação. É uma data que toca o coração de muitas famílias brasileiras, especialmente as de tradição católica e evangélica. Foi uma mensagem de paz, respeito e esperança que pode inspirar a todos nós, independentemente da sua crença. Feliz Páscoa, Brasil! É isso, gente. Esperança que tudo vai mudar agora em 2026. Principalmente Flávio Bolsonaro, nosso presidente, o nosso amado presidente ao seu lado, subindo a rampa, como foi profetizado por Flávio. Eu creio nisso. E falando em nosso amado presidente, Michele Bolsonaro trouxe uma ótima notícia. Michele celebra a melhora de Bolsonaro sem soluços há 6 dias. Gente, ele só precisava estar do lado da família e ir para casa, que graças a Deus, eu falo Deus, não o ministro Alexandre de Moraes não, porque quem decidiu foi Deus. Foi ele que tocou no coração do ministro. Ele está em casa. E agora, gente, olhem essa notícia. Trump articula movimentações de tropas em países vizinhos ao Brasil. Trump surpreende e articula movimentação de tropas para país vizinho ao Brasil. A implementação do acordo negociata entre os altos representantes dos Estados Unidos e do Paraguai aumenta a jurisdição americana sobre operações em solo paraguaio. A chegada pessoal e equipamento dos Estados Unidos sem necessidade de inspeção local é um ponto controverso do acordo. E essa medida reforça o Paraguai como um ponto estratégico para operações logísticas na América Latina. E agora, gente, olhem esta notícia. Lula foi traído, sim, por uma grande aliada, viu? Deputada presidente de partido político rompe com o governo Lula e declara apoio a Flávio Bolsonaro. Nesse sentido, a deputada Janaína Riva, presidente do MDB em Mato Grosso, anunciou rompimento com o governo Lula. Como se não bastasse, Janaína declarou apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Que traição, hein, gente? Bom, todo mundo já sabe que Lula é um barco furado. E quem vai vencer é Flávio Bolsonaro mesmo. Portanto, quem estiver o apoiando tem chances de se eleger, né? Janaína descarta apoiar Ronaldo Caiado, lançado pelo PSD, e afirmou que na avaliação dela apenas 2 candidaturas têm chances reais a vencer na eleição de 2026. Segundo a deputada, o apoio é a Flávio Bolsonaro. E, gente, a rejeição de Lula está muito grande, mas tem gente que ainda está mais rejeitado do que Lula. E é ela, Gleisi Hoffmann. Olha essa notícia. Gleisi supera Lula, é imbatível no quesito rejeição em um estado do país.
Todos nós sabemos que ela quer ser senadora no Paraná. Mas, gente, todo mundo já conhece a Gleisi, né? Petista de carteirinha, defende Lula com unhas e dentes. E, na minha opinião, gente, é uma das piores deputadas em relação à ideologia que eu já vi. E vocês? Deixa aqui nos comentários, vocês acham que realmente está certo essa rejeição à Gleisi? Eu confesso para vocês, para mim ela é intragável. E olhem essa notícia. A rejeição a Lula é enorme em todo o país, sendo ele o político mais rejeitado pelo povo brasileiro na atualidade. Porém, no estado do Paraná, Gleisi Hoffmann é imbatível no quesito rejeição e supera inclusive o Lula. Aponta o mais novo levantamento da Atlas Intel divulgado na quinta-feira. Para obter o resultado, o Instituto ouviu 1.254 eleitores entre o dia 22 e 30 de março, gerando um documento com nível de 95% de confiança e margem de erro de 3 pontos percentuais. A pesquisa perguntou aos entrevistadores em qual dos políticos do estado você votaria de jeito nenhum. Gleisi Hoffmann está em primeiro, 59,3%. O segundo, Lula. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, desejando a cada um de vocês uma Páscoa abençoada, repleta do amor de Deus, pedindo a cada um com a sua religião, com a sua crença, com a sua fé, vamos continuar a oração pelo nosso amado presidente Bolsonaro, pelos nossos representantes e pelo nosso Brasil. Também deixe aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Também quero saber a sua opinião sobre essa rejeição de Gleisi Hoffmann. Deixe aqui nos comentários que eu quero muito saber. Na minha opinião, gente, ela não ganha nem para síndica de prédio. Muito obrigada a todos, até nosso próximo encontro!